minhas irmãs, serenemos nossas mentes, nossos corações, dirigindo nossos pensamentos ao alto, ao Pai, ao amigo e mestre Jesus. Pedimos a proteção, o amparo para esse momento em que aqui estamos reunidos, para efetuar o estudo do Evangelho e também da doutrina dos Espíritos, pedindo então, como disse o Mestre, que quando duas ou mais pessoas em seu nome estivessem reunidas, entre elas ele estaria. Pedimos que conosco estejam também os seus prepostos, nos auxiliando, nos intuindo, a melhor forma de estudarmos e os assuntos que nos forem colocados e consigamos ter um entendimento, um discernimento maior, e consigamos assimilar esses ensinamentos com maior propriedade e que também, principalmente, consigamos colocá-los em prática no nosso dia a dia e assim nos tornando, passo a passo, melhores. Também pedimos por aqueles irmãos nossos que, por algum motivo, não puderam participar do nosso encontro, que também sejam agraciados com esses bálsamos benfazejos de muita paz, de muita harmonia, de muito amor, de muita compreensão, e que os seus espíritos também se sintam harmonizados nesse momento de encontro ao qual todos estamos participando, se não fisicamente, mas com certeza espiritualmente, irmanados aqui nós todos em um só pensamento, encarnados e desencarnados, que é o de nos melhorarmos, progredirmos e caminharmos com um passo firme em direção ao alto, em direção ao Pai. Estão abertos os nossos trabalhos, que assim seja. Passo para ti então, Fátima. Obrigada. Então, continuando, com os nossos estudos, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. As sarças aqui quer dizer matagal. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que por dentro são lobos rapazes, profetas falsos. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças. Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má, maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sobre meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade, a injustiça será abundante, a caridade de muitos se resfriará. Mas será alvo aquele que perseverar até o fim.
Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não o creias, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. São Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24. São Marcos, capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Aí vem a missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras, profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era dos judeus do tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, é uma previsão do futuro, seja por intuição, por revelação providencial, a fim de transmitir advertência aos homens. Esses fatos, tendo se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade profeta. Então, eu vou falar primeiro sobre reconhece-se a árvore pelo fruto, pelo seu fruto. O que Jesus quis dizer, reconhece-se a árvore pelos frutos? A árvore simboliza todos nós. Os frutos são os nossos atos, nossas obras. Assim, a qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral, caracterizando os cristãos que somos. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Assim como as árvores, também nós temos uma natureza íntima, que fala de nós através dos frutos, que são nossos pensamentos, atitudes e ações no mundo em que vivemos. Joana de Ângeles, mentora da obra mediúnica de Divaldo Franco, referiu-se ao tema em mais de uma oportunidade, destacando sempre, como medida inicial da transformação moral, o processo do autoconhecimento a partir do qual, ciente de suas necessidades reais, possa o indivíduo enfrentar o fundo escuro de sua alma e, desse modo, com todo o empenho, domar suas tendências e inclinações infelizes. Em um conhecido texto intitulado Terapia do Autoconhecimento, propõe-nos Joana de Ângeles. Esse texto, inclusive, já foi citado aqui no grupo, tá? Aprofunda a autoanálise e tenha coragem de te desnudares perante a própria consciência. Enumera as tuas mais graves emoções perturbadoras e raciocina sobre a sua vigência no teu comportamento. Enfrenta-as uma a uma, não as justificando nem as escamoteando sob o desculpismo habitual. Revolve-te por sanar a situação aflitiva dos teus dias, optando pela aquisição da saúde. Consciente de que és o que fizeste de ti e poderás ser o que venhas a fazer de ti próprio, não postergues a decisão do autoencontro. Enquanto a anestesia da mentira te obnubile o raciocínio,
Transitarás de um para outro problema sem que consigas a paz real. O homem que se reconhece possui o tesouro. O homem que se conhece possui um tesouro no coração. O discernimento que o caracteriza é a sua luz acesa no imo, apontando-lhe o rumo. Cada passo ser-te-á uma conquista nova. Toda vitória, por pequena que se te apresente, significará um avanço. Como os condicionamentos são a segunda natureza, em a natureza humana, gerarás hábitos salutares que te planificarão em forma de equilíbrio e paz. Momentos de iluminação, obra psicografada pelo médium Divaldo Franco. A tarefa é difícil? Sem dúvida. Em muitos casos pode ser, sim, bastante difícil e demorada, mas seus resultados são duradouros e definitivos, além de fazer parte da caminhada rumo à perfeição, meta que o Criador assinalou para todas as suas criaturas e que podemos atingir mais ou menos rapidamente conforme nossos próprios esforços. No Espiritismo, as árvores também podem representar a ideia de que a vida é muito maior do que o momento presente. As raízes profundas e os galhos em crescimento das árvores podem ser uma lembrança de que devemos olhar para o céu e para a eternidade. O bem e o mal são forças que identificamos claramente dentro de nós, capazes de nos ajudar em cada lance da vida se estamos semeando bom fruto ou mau fruto na árvore da nossa existência. É quando temos o conhecimento e agimos de forma contraditória da verdade. Imitemos Jesus, tiremos dos nossos corações o bom tesouro, ofertando ao nosso semelhante o que de melhor temos, perseverando no bem. E com certeza a árvore de nossas atitudes revelará a sua natureza divina, rompendo-nos, recompensando-nos com os frutos da alegria, da paz e da harmonia que tanto desejamos e merecemos. E sobre a missão dos profetas, a missão dos profetas é transmitir a mensagem divina, interpretar a palavra de Deus e ajudar as pessoas a lidar com os desafios da vida. Então, o profeta é aquele que tem como missão instruir os homens e lhes falar sobre os ensinamentos maiores. É uma missão muito importante, muito especial, a qual deveríamos nos engajar todos nós, sermos porta-vozes das mensagens evangélicas, sermos propagadores dos ensinamentos do amado Mestre Jesus. Era isso que eu tinha para trazer hoje para nós. Obrigado, Fátima. Para continuarmos, primeiramente, Marilene, Sedegar, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, queridos. Desculpem, nós estávamos com uma pessoa aqui em casa e daí ela acabou de sair. Tá tudo bem, queridos. O Edgar já está chegando. O importante é estarmos juntos. Estamos. Kátia, posso passar para ti, Kátia? Sim. Eu estava falando pro Daniel, quando eu entrei aqui, que estava sozinho, que eu tinha olhado já alguma coisa, mas eu achei uma palestra ali do Jorge Elahati, você já deve ter visto alguma coisa, né, dele, e fiquei impressionada com a palestra dele. Ele fala o seguinte, que agora, num tempo de transição, né, inclusive Jesus Cristo fez essa previsão, ele avisou que haveriam sinais, né, desse período de transição que nós iríamos passar, que estamos passando, né, agora. Então,
ele disse o seguinte, que haveriam falsos cristos, né? Pessoas que se apresentam como salvadores do mundo, falsos messias, falsos gurus, e que nesse período de transição, muitos espíritos inferiores, perturbadores, que ele chama, iriam reencarnar, porque era necessário que assim acontecesse, né? Porque as pessoas podem questionar, mas por quê, né? Se estamos procurando melhorar, se estamos num período de transição, por que que esses espíritos têm que reencarnar e vir para cá? Exatamente para que a gente seja sacudido, eu digo as pessoas que querem melhorar, que os homens de bem, né? Para separar o joio do trigo, né? Então, ele disse que eles se identificam, esses espíritos são muito densos e eles se identificam através de algumas coisas. Primeiro, o dinheiro. Eles acenam que a riqueza, a beleza, as coisas materiais são o objetivo da vida, né? E acabam perdendo, né? As pessoas que são seduzidas por isso acabam perdendo essa encarnação, iludidos por esses valores materiais, né? Segundo, o poder, comandar os povos, esse é o objetivo deles, levá-los ao conflito, à guerra, ao desequilíbrio, à violência, de forma cruel, né? Como a gente está vendo aí, né? Tantas coisas pelo mundo, né? O terceiro, sexo. Muitas pessoas se perderam na vida pelo abuso do sexo, nas drogas, nos sentimentos. As pessoas se perdem nos sentimentos, né? Então acabam se perdendo por isso, né? Esses sentimentos desregrados, que causa violência, que causa tudo isso que a gente vê aí nas TVs o tempo todo, né? As pessoas praticando crime, a própria violência gera ciúme, e aí matam por isso, enfim. O quarto, a religião sem espiritualidade. Juntam a religião, o dinheiro, o poder, o sexo, e aí dá no que a gente vê muito por aí, né? Esses falsos profetas, né? Falsos gurus que vão encaminhando, seduzindo, iludindo pessoas, né? Para coisas que nada tem a ver com a espiritualidade, que a gente sabe, né? Ele falou também nas guerras, né? Que as guerras são outros sinais, mas as guerras ideológicas que causam os conflitos internos, né? As guerras que existem dentro da gente, os cataclismas, os maremotos, terremotos, só que os cataclismas, os terremotos físicos da natureza, ele diz que acaba matando milhões de pessoas, enquanto que os cataclismas internos, eles levam bilhões de pessoas. As guerras ideológicas são extremamente perigosas, né? Ele menciona que são cheios de guerreiros da ideologia. A perseguição aos que defendem as ideias do Cristo, os valores, as ideias cristãs são perseguidas. As perseguições aos homens de bem. Então, quer dizer, aí ele compara, né, com o cristianismo de antigamente. A pessoa pode ser assim, mas vão agora matar todo mundo que é a favor que acredita em Deus, que tenta seguir. Eles vão perseguir a nossa boa intenção. Se o homem for de bem, ele será perseguido,
né. Então, as nossas atitudes boas, a nossa tendência ao bem, a nossa busca ao bem, essas energias, né, serão perseguidas. E a gente sente isso, né, a gente vê isso. As traições e ódios. Aí ele menciona a tecnologia, que a gente estava falando, né, a tecnologia usada como arma. O ódio e o medo nos deixam doentes, porque ele fala que essa coisa da gente, das pessoas se agredirem através da tecnologia, através da internet, que a gente vê muito isso aí, né, destroem vidas e às vezes a gente recebe vê ali um vídeo, uma mensagem, a gente não concorda, daí a gente já responde com ódio, a gente já responde com revolta, e isso vai gerando uma energia de ódio e de medo que acabam nos deixando doente. Ah, outra coisa aqui que ele colocou, que o amor, por conta de tudo isso, desse ódio, desse medo, dessa perseguição, quando eu tento fazer o bem, desse conflito, eh que existe no mundo, todas essas guerras, essa violência, as coisas que às vezes a gente vê, as notícias, meu Deus, mas como pode uma pessoa fazer isso? Que crueldade! O mundo está acabando mesmo, né? Não tem mais jeito. E aí vem o amor, vai se esfriando, pode se esfriar dentro de nós, né? Como a Fátima já colocou ali, o amor vai se esfriar dentro de nós. E aí é o grande perigo, porque aí as forças do bem vão começar a ficar fracas, né, que a gente tem que estar atento. Inclusive fala aqui no no final, e esse enfraquecimento do amor vai gerar os falsos profetas, divulgadores das mensagens espirituais, que divulgam o ódio ao redor de si. Quem sou eu que levanto bandeiras que dividem, né? A gente às vezes, eu falo, o ser humano, eh, se diz profeta, mas através da palavra, através da divulgação do que ele chama de palavra de Deus, ele acaba dividindo as pessoas, acaba dividindo o ser humano, né? Foge, eh por conta de ideias próprias, vai se perdendo no caminho, vai esquecendo do objetivo final, né. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí sim, aqueles que perseverarem vão se salvar, como está ali no texto, né. Diz: "Não precisamos salvar o mundo, mas não podemos, desistir de nós". Então, a gente tem que se cuidar, porque, senão a gente se perde, senão a gente acaba contribuindo, né. E o último é que o evangelho, será pregado em todos os cantos da terra, que é o que a gente já vê hoje, né. Ele inclusive menciona o meio da tecnologia, onde ele pode falar para o mundo inteiro, né. Os profetas podem falar para o mundo inteiro, os divulgadores do evangelho podem falar para o mundo inteiro. Ah, através das redes sociais, né, levando o evangelho por toda parte. O evangelho pregado por toda a face do planeta. Estamos vivendo o último dos sinais do final dos tempos. Então, de tudo isso que foi previsto, de todos esses sinais, a divulgação do evangelho seria o último, né, que o evangelho vai atingir a todos na face da terra. O exército do bem é muito mais numeroso do que aqueles que insistem na escuridão. A terra tem um encontro, marcado com a felicidade. Então, aqui ele menciona que, apesar dessa quantidade
de espíritos trevosos, de espíritos inferiores estarem atuando nesse momento e nessa fase aqui no nosso planeta, que os espíritos superiores são num número muito maior, muito maior. Então, a nossa preocupação deve ser de se manter sempre conectado com a espiritualidade do bem, através das orações, através das nossas atitudes boas, né, da perseverança no bem, no caminho do bem e da nossa evolução moral, né, que daí a gente vai conseguir, com certeza, e Deus está do nosso lado para que a gente consiga. Era isso que eu queria passar para vocês, gente. Obrigada. Parabéns, Fátima. Muito bom o teu trabalho, tá? Obrigado, Kátia. Muito bom, Fátima. Agora, a Kátia falando sobre esse tema, né? Como se encontra a nossa humanidade atualmente nessa fase final de transição, é interessante. Eu assisti um seriado na Netflix, foi 5 temporadas. Ele é um seriado histórico em que ele conta a jornada do povo turco, em que eles viviam em tribos antes. O nome do seriado era O Grande Guerreiro Otomano. Ele é histórico, ele tem muita, é claro, tem muita. Eles colocam. Não é puramente a história, porque eles têm que fazer um enredo, né, para se tornar atrativo. Mas depois eu fui pesquisar na internet. Tudo que está ali é fato, mais algumas misturas que eles fazem. Alguns personagens eram de outra época, eles uniram tudo numa época só, mas todos os personagens existiram. Então ele se passa lá em 1125, durante aquele período em que Roma e Bizâncio, Constantinopla, no caso, né, onde os bizantinos, que são os mesmos romanos, eles só se separaram, bizantinos e romanos é a mesma coisa, e eles fundaram Constantinopla. E é interessante, é bem na época em que os mongóis descem da Mongólia arrasando tudo, bárbaros, né? Desceram invadindo o Irã, Iraque, a China. Eles chegaram até as portas de Roma, né? Gengis Khan e a turma dele. Mas esse período o Gengis Khan já tinha desencarnado, eram os filhos dele. E é muito interessante, fazendo analogia daquele passado com o agora, as traições, as politicagens. Até às vezes eu comentava com a minha filha, eu achava engraçado, assim, eram várias tribos turcas, né? Tinha os seljúcidas, tinha outros, cada um tinha a sua denominação, mas eram, na verdade, todos otomanos, todos turcos, né? E no final surgiu um sujeito chamado Ertugrul, em que ele uniu as tribos turcas e formou, para formar um Estado, a Turquia. Mas quem conseguiu realmente formar a Turquia depois foi descendente deles. Ele teve o terceiro filho dele, o mais novo, foi o primeiro sultão turco, né? Então é uma história muito interessante. E ali a gente vê os barbarismos do ser humano, as traições, as politicagens. E quando a gente transporta isso para agora, é a mesma coisa. Só saímos do período bárbaro, ali da Idade Média, para agora. Mas os seres humanos, a grande maioria continua o mesmo. A grande maioria, que eu digo, desses bárbaros que estão reencarnados agora. Então, até era engraçado, assim, por exemplo, eles viviam numa vilinha. Eles eram nômades, né? Então eles iam criando as suas ovelhinhas, seus bichinhos, e eles tinham que estar mudando de local, por causa da água, por causa do pasto, essas coisas. E de repente, naquelas politicagens, alguém lá se vendia, por exemplo, os bizantinos, por um saco de moedas. Tá, mas ele com um saco de moeda, num local que vivem das ovelhinhas, como que ele vai aparecer com essas moedas? O que que ele vai fazer com essas moedas? O que que ele vai comprar? Ele não pode ir no shopping, ele não pode comprar um carro, né? Em 1125. Então a gente vê assim a cobiça do ser humano, né? Como aquelas moedas de ouro assim atraíam. E hoje é a mesma coisa. Então por quê? E aí voltando ao que a Cássio estava falando,
todos esses bárbaros dessas épocas, essa é a última oportunidade que estão tendo de reencarnar aqui conosco. Eu estou dizendo conosco, eu não sei se eu não sou um desses bárbaros também, né? Então, como eu não tenho essa capacidade de saber exatamente do meu passado, mas nós temos uma ideia pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, e eu acho que eu fui bem bárbaro, porque às vezes eu tenho uns pensamentos meio equivocados, assim. Então, desse período bárbaro, antes disso, depois disso, os godos, os visigodos, os astragodos, enfim, todos esses bárbaros que viveram nessas épocas e que estavam em fundões de umbral, espíritos muito primitivos, eles sequer sabem que desencarnaram, eles continuam vivendo entre nós muitas vezes, no meio dos humanos, ainda com as intrigas, com as lutas, intuindo outros que sintonizam com eles a continuar com as mesmas coisas, né? E nós vemos isso hoje. Olha a politicagem, o que é. Agora, não foi ontem que um candidato a prefeito de São Paulo agrediu o outro com a cadeira? Então, saiu do campo da parlamentação para a agressão, não é? Isso demonstra o quanto ainda somos bárbaros. Então, Deus, na sua infinita bondade, está dando essa última oportunidade a todos esses espíritos, tanto como prova para uns, eu não vou dizer para nós, porque eu não sei se eu não sou um dos que estou sendo prova para os outros, né? Então, eu não posso dizer, mas nós estamos passando por provas, expiações ainda nesse final. Alguns estão sendo provados em ter que conviver com esses espíritos, e esses espíritos estão tendo essa última oportunidade, porque é só na carne para nós conseguirmos progredir, conseguirmos nos melhorar. E como Deus tem uma bondade que nós sequer imaginamos, né? Está dando essa última oportunidade, que nós muitas vezes não entendemos. Como que esses bárbaros vêm aqui entre nós ainda praticar esses barbarismos, né? Mas nós sabemos que essa é a última oportunidade, depois eles vão ter que ir para um mundo compatível. Até eu estava vendo hoje um vídeo de uma pessoa falando, até eu não conhecia ele, esse espírito, e ele comentando, né, sobre isso, que nós estamos tendo essa última oportunidade, todos nós, e quando nós formos recambiados para outro mundo, uns falam em Órion, eu vi o Divaldo falando em pousos numa palestra dele, deve ser um mesmo local, com certeza, e ele já se encontra na nossa faixa de atração, né, para levar esses espíritos para lá, e já estão sendo levados, esses espíritos já estão sendo levados para o mundo espiritual, sendo preparados já para reencarnar nesse outro mundo. E muitos até imploram para retornar para cá, mas agora eles tiveram a última oportunidade e vão reencarnar lá. E como eu estava ouvindo esse espírita falando, é como os exilados de capela. Muitos ainda estão aqui. Então vejam, eles estão aqui há mais de 4.000 anos. Alguns ainda não se regeneraram, mas muitos já se regeneraram e poderiam estar habitando em capela novamente. Mas eles criaram afinidade conosco aqui e querem nos ajudar a progredir. Exemplo, Chico, o próprio Bezerra, isso foi contado, agora eu não me lembro se por Geraldinho Lemos ou um outro que conviveu com o Chico. E também tem, eu não lembro onde é que está, se foi Divaldo que falou, não lembro. Mas quando houve a guerra atômica em Capela, um dos comandantes foi Bezerra de Menezes, um dos que apertou o botão vermelho lá para disparar a bomba atômica, né? Então lá houve. Só que aqui na Terra está acontecendo uma coisa boa, que nós não nos damos conta. Em Capela, só um país tinha bomba atômica. Por isso que houve a guerra atômica. Aqui não. A bomba atômica, ela está sendo boa num sentido, que ela impõe um medo para as nações. Se você jogar tua bomba atômica, eu jogo a minha.
E todos eles sabem que a destruição vai ser total. Então não adianta eu jogar a minha bomba atômica, ele vai jogar dele, eu vou matar ele, mas ele vai me matar também. Então isso é um regulador. Está sendo regulado, é claro, através da violência. Ou uma ameaça de violência. O que não aconteceu em Capela, que só um país tinha bomba atômica. Então ele arrasou o planeta, né? Então nós estamos tendo essa última oportunidade, todos nós, mas principalmente esses que estavam perdidos em fundões de umbral. E eles estão tendo essa última oportunidade. Ou nós estamos tendo, né? Porque eu não posso dizer eles, porque eu não sei se eu também não estou tendo a minha última oportunidade, não é? Então, vamos aproveitá-la, não é? Gorete, posso passar para ti? Então, vamos ver, né, o que a gente fala. Todo mundo já explicou bastante. Mas eu penso, voltando ao texto ali da da árvore, né, que dá bons frutos e a árvore que dá maus frutos, e sempre buscando quando a gente lê o evangelho, eu acredito que todo mundo faz isso, né, a gente sempre procura avaliar a nossa conduta e o nosso discernimento, a nossa postura diante da vida, perante a doutrina espírita, né, como espíritas, como cristãos. Então, buscando sempre o evangelho e no dia a dia, nessas questões que, que nos bombardeiam, vamos dizer assim, né, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, qual a nossa conduta, o que nós poderíamos fazer e para nos tornarmos árvores que frutifiquem bons frutos e que nossos ramos possam se estender, que seriam os nossos gestos, o nosso auxílio em benefício de outras pessoas, em benefício da família, da comunidade, enfim, de todos aqueles que nós sabemos que podemos alcançar através das vibrações fraternas, através da fé, né, que a gente busca para a gente e para dividir com as outras pessoas. Penso sempre assim, não tão grande a nível de mundo, né, porque a gente pensa assim que nem sempre o nosso alcance, a gente não sabe até onde vai, né, o nosso alcance. A gente sabe que com fé, as preces, né, elas se multiplicam, elas se tornam muito mais amplas do que a gente poderia esperar, né. E com relação aos falsos cristos, aos falsos profetas, eu acredito que a gente já se depara muito com isso agora, né, não é para o futuro, é o agora, já acontece. Na pandemia, quando a gente teve essa eclosão, né, de palestras através da internet, do YouTube, que antes a gente tinha que ir ao centro, a gente tinha que ir a Curitiba, ou vai a Florianópolis, ou vai aqui, ou vai ali, atrás de Divaldo, atrás de outras pessoas também, né, para poder ter uma palestra, vamos dizer assim, diferente, o Raul Teixeira, né, quantas vezes todo mundo se esforçou para ir atrás do Raul, né, as palestras maravilhosas. E com a internet isso aí tudo mudou, porque a gente tinha dentro de casa todos esses palestrantes, né, que lutaram tanto pela doutrina e na divulgação da doutrina, eles estavam dentro da nossa casa. Mas assim como eles, a gente também percebeu, acredito que vocês também, que vinha de tudo, como ainda hoje, né, vem de tudo. E aí? E os falsos profetas, e os falsos cristos, né. Como fazer essa diferenciação, como é que a gente vai se posicionar para que nós não nos deixemos levar, né, por essas criaturas que estão aí pregando também a título de profetas, né, e em nome do Cristo. Como é que a gente vai fazer?
Como é que a gente vai ter a certeza, né, de que estamos corretos? Então eu acredito que sempre, né, pautados nos ensinamentos de Jesus. Quando vem muita novidade, né, Daniel, muito assim exacerbada, epa, vamos parar um pouquinho, né? Tem gente que diz que a gente daí é conservador, né? Mas não é isso não. Eu, por exemplo, não sou nada conservadora, bem pelo contrário. Aqui em casa, meus filhos dizem sempre a mim: "Mãe, menos, menos, mamãe", sabe, que eu adoro novidade, adoro o que é moderno. Mas com relação à doutrina, né, a gente sempre tem que pautar bastante, né? Vamos buscar no Evangelho, vamos buscar no Livro dos Espíritos, nas obras básicas, no André Luiz, no Emmanuel, né? Que isso aí já é tão vasto que já se torna até meio complicado para a gente, haja tempo, né? E entendimento para tudo. Então, eu acho que nós estamos assim, ó, num momento bem crucial, como diz ali no Evangelho, né? Porque inclusive os seus eleitos poderão ser seduzidos, né, quer dizer, aquelas pessoas que têm um conhecimento, um trabalho valoroso, até eles estão no risco. Quem dirá a gente, né, que ainda está aprendendo muito. Então, nem sei mais o que dizer. Eu sei que é difícil, só sei que é muito difícil, né, mas eu acho que a gente está todo mundo no caminhozinho certo, né, fazendo devagarinho, bem. E quando a gente tem dúvida, como diz no Evangelho também, né, se alguém agiu de uma maneira, assim, não muito boa com relação à nossa pessoa, a gente fica pensando: "Será que eu vou me defender? Será que eu vou revidar?". Mas aí a gente tem que lembrar do Cristo, né, no que ele faria, no que ele fez, e daí a consoladora doutrina, né, ela nos freia esses impulsos ainda inferiores. Né, mesmo que a gente esteja sofrendo bastante essas perseguições, porque elas acontecem mesmo, né, de maneira direta ou indireta, se não é conosco, são com os filhos, são com os netos, é com o marido, é com a esposa, é com o amigo, com a amiga, né, ou é com a gente que fez alguma coisinha lá que achava que estava ajudando, né, e de repente alguém se aborrece porque você fez, mas por que não faz também, né? Todos são livres para fazer o bem. Por que não faz? Aí se incomoda com quem faz, não é assim? Então são os perseguidores, né? Perseguidores não da gente, mas do bem, não é isso? Não é verdade, né, Gorete? E aqueles perseguidores fortuitos, né, que a gente não entende por que nos perseguem, de repente aparece uma pessoa que a gente nunca viu na vida, né, e ali, de repente, é contra. É interessante os falsos profetas, eu estava lembrando quando tu falava, até está meio sumido o sujeito. Lembram do Henry Cristo, aquele sujeito que apareceu vestido de Jesus e andava na televisão, e ele está sumido agora. E imagina assim quando essa pessoa retornar, né? Ele se dizendo Jesus Cristo, e no entanto existem acusações assim que ele tem um séquito de mulheres que o acompanham, assim, segundo até acusações de assédio, enfim, dele, né, com essas pessoas. Imagina quando ele retornar, assim, ele se dizendo o Cristo, o próprio Cristo, tanto que ele se autodenominou Henry Cristo, né, que é aquela inscrição que está na cruz, que não tem nada a ver com o nome, né? E imagina quando a gente retornar com todos esses equívocos, né, felizes então daqueles que já buscam a melhora, que já buscam o caminho do bem, porque para permanecer num mundo de regeneração, o que é necessário? Nós já estarmos dispostos a nos melhorar. Não é porque já sejamos completamente bons, perfeitos, mas nós já estamos em busca disso. Isso nos dá uma esperança para todos nós que já estamos nos trabalhando para nos melhorar. Esse é o requisito para permanecer num mundo de regeneração.
Porque se fosse para permanecer só os bons, já seria um mundo feliz, né? Já pularia uma etapa, vamos dizer assim. Então, isso nos dá muita esperança de que nós que estamos trabalhando com sinceridade para essa melhora, vamos permanecer. Porque nós sabemos que temos equívocos, sabemos. Mas também nós não somos, como diz o ditado, a última bolachinha do pacote, né? Nós estamos ali, pelo meio, vamos colocar assim, né? Mas nós estamos trabalhando para nos melhorar. Isso é o que importa. Seu Edgar, posso passar para o senhor, seu Edgar? Boa noite, família querida. Vocês já falaram tudo que tinha que falar. Mas tem assim, no Momento Espírita, eu peguei um textinho do Momento Espírita. As palavras de Jesus, o alerta de Jesus sobre os falsos profetas, é tão em evidência, tão vivo como se fosse tempo de Jesus. Na época de hoje, parece ser tão recente, né? Que as palavras de Jesus está bem recente, que está acontecendo hoje conosco. Os falsos profetas, os falsos cristos que estão aparecendo por aí. Vocês falaram mesmo, né? Tentando ludibriar as pessoas que têm pouca visão, pouco entendimento, pouco estudo sobre a espiritualidade. As pessoas, elas têm equívocos, equivocadas, são presas fáceis, né? São vulneráveis e sofrem muito com isso. Então, olha quanto a responsabilidade que nós temos quando as pessoas que estão ao nosso redor, nós que tentamos ser pessoas melhores, estudando, colocando em prática, né? Porque nós, como espíritas, as pessoas colocam nós como Deus. Não podemos falhar, não podemos mentir, não podemos fraquejar. Acho que nós não somos humanos, né? Muitas pessoas pensam assim, a pessoa que é espírita é uma pessoa especial. Não é bem assim, não. Porque a verdade demora muito mais para aparecer. E ela não pode, a verdade não pode se igualar à mentira, né? Então, por que a mentira prolifera mais? E mais pessoas se aderem à mentira e conseguir a mentira, porque é mais fácil, né? A verdade, ela dói mais no coração, porque tem que haver mudança. Essas mudanças é através do entendimento que a gente tem que ter, que nós não somos superiores a ninguém. Tudo aquilo que nós aprendemos, que nós estudamos, devemos colocar em prática. Temos que pensar que nós recém estamos caminhando no início dessa grande caminhada, mesmo que nós sejamos pessoas muito instruídas. Que nem disse o Haroldo uma vez numa palestra, né? Quando você se achar, já leu todas as obras e coloca em prática tudo isso aí, você já recém está pisando no primeiro degrau da escada. Então, nós somos tão pequenininhos ainda, nós não podemos fraquejar com isso, não podemos ficar tristes com isso, porque nós temos, graças a Deus, a oportunidade de nos esclarecer, a oportunidade de sermos úteis. Eu falei na aula passada, né? Que até quando a gente dorme, eu sempre peço, quando eu vou dormir, diz assim, corpinho, descansa aí que eu vou ter que continuar o meu trabalho, orando pelas pessoas que precisam, um ombro amigo, uma palavra de conforto, vou continuar trabalhando. Meu corpinho, diz, fica aí dormindo aí que eu vou ter que trabalhar, meu filho. Meu corpo fica dormindo ali, mas eu tenho que trabalhar. E assim nós temos que seguir em frente, né? Estudando, se esclarecendo, tentando ser pessoas melhores e corrigir os nossos erros. No final do dia, que São Francisco falava, né? No final do dia ele fazia uma retrospectiva do que ele passou para corrigir aquilo que ele errou e não se vangloriar com aquilo que ele acertou. É seguir sempre em frente, convictos que nós não somos perfeitos. Nós somos seres em imperfeição ainda, mas não somos seres inferiores. Graças a Deus, Deus criou todos nós para sermos felizes, nos deu inteligência, nos deu o livre-arbítrio, condições de nós crescermos. Depende só de nós. Vamos estudar, nos esclarecer, nos unir, trocar ideias, não tentar convencer pessoas a pensar como nós, não. Sermos dóceis com as pessoas, muitas vezes, que nós pudermos. Assim nós vamos conseguir nos transformar aos pouquinhos, se melhorarmos e sermos pessoas melhores. E aí nós vamos exteriorizar o que nós estamos aprendendo, para que as pessoas vejam em nós um pouco do exemplo que nós podemos prestar a eles, né?
começar pelo nosso lar, nossos filhos, nossos familiares, né? Pois na sociedade, junto aos trabalhadores, nossos empregados, nossos funcionários, nossos colegas de trabalho. Hoje a gente está na casa espírita, no trânsito, onde a gente tem que mostrar o exemplo porque a gente está se esclarecendo, né? Acho que é isso aí. Obrigado, seu Edgar. Sabe que, ouvindo seu Edgar, eu sempre peço a Deus, né, meu guardião, me auxilia a não deixar me equivocar nessa última oportunidade, né, para ter a oportunidade de continuar aqui e trabalhando, bem como disse o Edgar, nós temos que continuar trabalhando. Marilene, posso passar para ti, Marilene? Queridos, estava tão bom de ouvir vocês. Eu entendo que, graças a Deus, a gente está tentando fazer a nossa parte. Nós não somos mais e não podemos ser considerados falsos profetas. A gente está tentando divulgar a doutrina do Cristo através do nosso exemplo, porque a gente já errou muito e agora a gente está tentando colocar em prática. A gente vê tanta coisa errada e eu sempre me consolo quando eu lembro da Joana dizendo, né, que graças a Deus não é nós que estamos fazendo coisa errada, se comprometendo. Claro que a gente não é perfeito, ainda tem as recaídas da gente, mas a gente está se esforçando. O Evangelho é maravilhoso, a gente ouve tantas vezes, e a cada vez que ouve, procura assimilar e entender melhor, não é? E principalmente, colocar em prática em nossas vidas. Eu agradeço o comentário de cada um que eu ouvi e que me auxiliou muito. Obrigada, grupo querido. Deus abençoe a todos. Obrigado, Marilene. E falando em profeta, né, que profeta maior nós tivemos aqui entre nós, Jesus, né? Ele previu tudo que está acontecendo agora, tudo que vai acontecer ainda, né? E nós é que não prestamos atenção nos alertas que ele nos deixou, né? E a gente vai tropeçando nas pedrinhas que nós mesmos vamos colocando em nosso caminho. Vita, posso passar para ti, Vita? Sim. Olha, como diz a dona Marilene, né, primeiro agradecer a todos, né, por tamanho esclarecimento, né, e como a Kátia, eu também gosto muito de ouvir as palestras do Jorge Alahat, né, e lendo o texto, me perguntei muitas vezes que tipo de árvore sou eu hoje, né, que tipo de frutos eu hoje produzo. Porque ontem mesmo, durante a nossa aula na segunda-feira com o Rodrigo, estávamos falando justamente sobre a nossa última chance de estarmos aqui na orbe terrestre. Que deixaremos de ser provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Quem voltará a reencarnar aqui, né? E eu realmente não tinha me dado de conta de que a gente precisa realmente ver até que ponto estamos nos melhorando, até que ponto nós estamos fazendo o melhor pelo nosso próximo, o melhor por nós mesmos. E eu, de uns tempos para cá, principalmente depois que eu fiz o último trabalho que me foi pedido aqui na aula, deixei de julgar muitas coisas que eu fazia antigamente. Então, hoje em dia, eu oro pelas pessoas que eu vejo que estão fazendo de uma maneira equivocada, que estão agindo de maneira equivocada. Seja na parte da direção do nosso Brasil, seja na parte da direção do nosso estado, da nossa cidade, ou seja, na parte onde for. A pessoa que está se equivocando, eu
procuro sempre colocar nas minhas preces e peço a Deus que Deus dê a essas pessoas o discernimento e que dê a eles a luz, porque todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós fomos crianças inocentes um dia, e essas pessoas também já foram. Estão perdendo uma reencarnação? Estão perdendo, com certeza, porque estão fazendo atitudes que estão prejudicando nações inteiras. Pessoas, nações, crianças, famílias inteiras, né? Peço a Deus que tenha misericórdia, né? Mas tenho procurado colocá-los nas minhas preces, né? Nas minhas orações, pedindo por eles, pedindo por seus familiares, né? E estou longe de ser uma pessoa 100%, que nem digo eu, né? Mas, como diz a dona Marilene, a gente vai aprendendo a saber que a gente está no caminho. Que a gente está no caminho para se melhorar, para ser um ser humano melhor, para ser uma árvore de bons frutos, né? Eu não sei se a gente já passou por tanta coisa e mesmo a família da gente puxando a gente e tantas coisas boas tendo acontecido na minha vida depois de muitas coisas e sofrimentos que a gente já passou. Hoje eu tenho muita gratidão. Gratidão a Deus pela vida que eu tenho hoje, por tudo que eu já recebi e aquilo que eu não recebi, porque com certeza o que eu não recebi é porque não era meu momento e não era para mim, né? Então, nesse sentido, eu acho assim que eu peço a Deus que Deus continue me dando a força de vontade, a serenidade para mim conseguir alcançar a ser uma pessoa, uma árvore de bons frutos, para deixar para os meus filhos e netos o exemplo de algumas coisas boas e daquilo que se faz, daquilo que é correto, daquilo que é bom, né? E quanto aos falsos profetas, infelizmente, tivemos na minha família um caso com aquele João de Deus, um senhor que poderia ter tido uma reencarnação maravilhosa, um homem que tinha tudo para levar o bem para as pessoas, para fazer o bem para as pessoas. O meu sobrinho é um menino que tentou suicídio por mais de uma vez já na vida. E com esse senhor ele tinha conseguido se encontrar na fé e tinha conseguido encontrar um norte. Quando deu todo aquele escândalo, toda aquela coisa, então botou a fé por terra, acabou. Então veja a responsabilidade de uma pessoa que usa de forma equivocada a sua mediunidade e aquilo que Deus deu com tanta amorosidade, que poderia ter feito tão bem as pessoas e por usar mal e colocar uma reencarnação inteira a perder, como ele colocou, né? Fez tão mal a tantas pessoas, e essa eu tive certeza porque aconteceu dentro da minha família, né? Se perdeu completamente novamente, né? Agora está voltando devagarinho de novo, o que fez com que meu irmão também voltasse a ter, quem sabe era assim que teria que ser também, né? Voltou a ter a vivência na fé e na caridade, novamente com sua esposa, com o restante da sua família, né? Mas aconteceu esse tipo de coisa. Então, aí a gente vê o quanto é importante e o quanto é perigoso nós não termos a disciplina e o nosso cuidado sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos e aquilo que a gente almeja para a gente no futuro. Não somente pela nossa vivência e por nós estarmos andando aqui, na nossa melhoria íntima, né? Mas pelo exemplo que nós deixamos para os nossos que conosco vivenciam. Porque Deus nos empresta os filhos, nos empresta os netos, né? Então, nos cabe a nós deixarmos os exemplos que arrastam, né? Nem sempre deixamos o que é o exemplo a se seguir, né?
mas procuremos, então, fazer o que é certo, o que é correto, para que fique aquilo que é bom. E graças a Deus que Deus é misericordiosamente justo, bom para conosco, né? Para sempre nos dar uma nova oportunidade de cada dia sermos pessoas melhores. Para mim, foi isso que o texto me passou na noite de hoje. Obrigado, Vita. Eu estou falando nesse senhor, né? Ele tinha uma grande missão. Olha que ele tinha uma abrangência assim, no trabalho dele para milhares de pessoas. Então, é como dizem, esse espírito ele vai enlouquecer quando chegar, quando retornar ao mundo espiritual, ver a forma miserável que ele falhou, né? E a missão grandiosa que ele teve. Então, a pessoa atingir milhares de pessoas como ele tinha essa condição, né? E falhar dessa forma, quando ele retornar, que ele tiver uma visão melhor de tudo que aconteceu, é como os espíritos dizem, né? Eles têm os hospícios no mundo espiritual, onde eles vão parar lá, né? E nós vemos nessa parábola, né, de Jesus, que ela nos mostra então que o bem e o mal da terra vem do nosso interior. Mas ainda nós somos espíritos imperfeitos, em evolução, com muitas dificuldades, né, de entender, de aceitar a lei do amor. O principal é isso, nós aceitarmos a lei do amor, né, a lei do progresso. Por isso ainda o mal existe no mundo, porque a lei do amor ainda não está imperando, né? Então, o trabalho, então, para nós eliminarmos o mal, tem que começar na reeducação dos nossos sentimentos, desde o nascimento. Não a educação que nos faz instruídos intelectualmente, mas a que vai nos fazer nos transformar em pessoas de bem. E essa educação, quando ela é bem compreendida, ela vai ser a chave do nosso progresso moral, né? E cada um de nós ainda não é uma obra acabada, como se diz, né? Temos sempre de ir nos modificando em algum ponto, um ponto aqui, um ponto ali, passando por vários desafios, né, que a vida nos traz. E nós temos sempre a oportunidade de transformar essas nossas emoções. O Pai nos dá várias oportunidades, né? Então nós podemos transformar essas nossas emoções, nossos sentimentos, os pensamentos são muito importantes, né? Os nossos conceitos e principalmente as nossas ações, porque nasce no pensamento e nós transformamos em ações, né? E nós vamos, então, nos tornando diferentes do que éramos, sempre então, caminhando rumo a essa nossa autoeducação para melhor. Tudo segue a lei do progresso, mas claro que essa lei depende de nós. A maneira como estamos evoluindo, como vamos realizar essa evolução, com mais sofrimentos, com menos sofrimentos. Não depende tudo de nossas escolhas, pois nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Claro que depois nós vivemos sob a lei de causa e efeito, né? Então, quem quer ser feliz, ele precisa estar consciente da necessidade que o Sócrates já nos alertava, né, de conhecer-se a si mesmo, observar as nossas reações, como os espíritos dizem, como se nós fôssemos outra pessoa, nos observando, né, de fora para nós, e reconhecer que nós temos defeitos. Porque se nós não reconhecermos os nossos defeitos, nós não vamos corrigi-los, né? Mas também reconhecer que nós temos qualidades. Nós não podemos achar que temos só defeito. E aí, nos aceitando, procurando, então, ir diminuindo esses nossos defeitos e desenvolver as nossas qualidades. E nós temos de muitas, né? E esse trabalho, ele é individual, mas que vai aos pouquinhos se tornando, conforme nós vamos melhorando, nos melhorando, se tornando mais fácil à medida que nós vamos realizando esse trabalho, mas com perseverança. Nós temos que ter perseverança e irmos atrás disso.
quando nós vamos nos melhorando, isso vai nos satisfazendo, vai nos trazendo uma satisfação, né? Quando nós vamos vendo os resultados que vamos alcançando, mesmo que no início sejam pequeninos os resultados, mas como isso nos traz uma satisfação, né? E essa satisfação, esses resultados positivos, por mais que sejam pequenos, eles vão nos estimular a continuar com os nossos esforços de nos melhorar, não é? Então, como diz no Evangelho, nós vamos reconhecer onde bem como pelas obras nossas, né? Pela maneira como reagimos às mais diversas situações, os acontecimentos, né? As pessoas que nos cercam, mantendo-nos sempre confiantes em Deus e em nós mesmos. E também naqueles que conosco convivem. Vamos confiar nos outros também, né? Todos nós queremos ser melhores nessa existência, mas nós temos ainda que desenvolver em nosso interior os bons frutos que vão produzir esse bem, né, que nós buscamos, que almejamos. Precisamos eliminar os maus frutos que produzem o mal, porque o mal é provisório, né? O mal é provisório. Então, como disse o mestre, né, toda árvore boa produz bons frutos e a má produz os maus. Então, vamos eliminar esses maus frutos de nós, né? E a missão dos profetas é interessante. Eu estava vendo o Haroldo Dutra dizendo, né? Mas antes tem eu peguei uma mensagenzinha de Paulo, né? Que aos Coríntios, que ele diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Está lá em Coríntios 14, 37, né? E o espiritual aqui é o mesmo que profeta, é o sinônimo, né? Então, o Haroldo Dutra Dias é interessante o que ele diz. Ele diz assim, que os profetas, eles não vêm aqui para pregar a desgraça futura, mas eles vêm para nos prevenir dessa desgraça no futuro, para que nós possamos desviar delas. Por exemplo, tem um profeta muito famoso, né, o Nostradamus. Quem não ouviu falar o livro de Nostradamus? Então, ele está prevenindo. Olha, se não acontecer isso ou aquilo, vai acontecer isso aqui. Então, eles vêm nos prevenir para nos desviarmos dos males. E nós temos uma ideia equivocada, que aquilo que está profetizado vai acontecer. Então, há um equívoco da nossa parte, de nós não entendermos que o que está profetizado é para que é um alerta para que nós desviemos desses males que possam nos acontecer, não é? Pai, peço-lhe que nos dê força e coragem para seguirmos, paciência e amor para compreendermos, aceitação para o que não podemos mudar, energia e vontade para vivermos. Pai, coloque luz no nosso caminho, vigor na nossa alma e intensidade no nosso amor, pois não podemos vacilar diante dos transtornos da existência. A vida nos foi dada de graça, mas com ela os desafios a serem vencidos, os aprimoramentos a realizar. Derrame sobre nós, Pai, toda bênção, glória, abundância, vigor e prosperidade. Deixe-nos confiante para que possamos caminhar e ser exemplo vivo da conquista da paz. Dê-nos sabedoria, paz. Ajuda-nos, Mestre, para que possamos nos tornar homens e mulheres de bem, pessoas boas. Ajude-nos a seguir os teus exemplos, que a tua misericórdia nos alcance e que a tua luz nos conduza pelos caminhos da vida. Que assim seja.